Olá, alunos de hidráulica, tudo bem com vocês? Pessoal, na aula de hoje iremos discutir a parte de tubulações. Então, para todos os sistemas de irrigação, tanto sistemas de irrigação por aspersão, convencional, mecanizado, sistemas de irrigação por gotejamento e até mesmo sistemas de irrigação por superfície, onde a gente vai ter que succionar a água e recalcar para um determinado ponto na qual a água vai escoar por gravidade, a gente vai precisar de tubulações para fazer essa condução da água com pressões superiores a pressões atmosféricas. Tá? Então, gente, basicamente, as tubulações, principalmente as tubulações de PVC, que é hoje, na maior parte dos casos, a gente sempre vai trabalhar com tubulação de PVC, né? Salvo adutoras de grandes diâmetros, que ainda se trabalha muito com tubulações de aço carbônico, né? Mas essas tubulações já vêm sendo substituídas pelas tubulações de PVC. Né? Então, gente, essas tubulações de PVC, normalmente, elas são comercializadas por barras de 6 metros de comprimento. Tá? Então, normalmente, o número de barras vão ser os múltiplos de 6. Né? Então, você precisa de uma adutora de 100 metros. Né? Então, você vai ter que ter o número de barras que você vai poder ter que comprar comercialmente. Né? Lembrando que a conexão entre as barras, a gente vai perder ali um determinado comprimento, ali entre 5 a 10 centímetros. Próximo de 10 centímetros de cada barra você vai perder ao você ter que fazer o engaste das tubulações. Então, isso a gente tem que considerar quando a gente vai fazer a montagem do nosso sistema de irrigação. Tá? Pessoal, mas quando se fala no dimensionamento de tubulações, basicamente a gente tem que encontrar dois pontos. Qual? O diâmetro do tubo que a gente precisa para conduzir a vazão necessária para o nosso sistema de irrigação. Se esse diâmetro é um diâmetro de 20 milímetros, se é um tubo de 50 milímetros, enfim. Então a gente vai ter que determinar o diâmetro desse tubo, né, que a gente já viu nas aulas teóricas e iremos aprimorar essa determinação. E a gente também precisa escolher essa tubulação em função da pressão que a água tem que ser conduzida. Okay? Então, os tubos são comercializados levando em consideração duas variáveis. A primeira é o DN do tubo. O que é o DN do tubo? D, diâmetro, N do nome. Então, quando se fala, esse tubo é um tubo de DN 50. Então, quer dizer que é um tubo com diâmetro nominal de 50 milímetros. Se eu falo que esse tubo é um tubo de DN 20, então um tubo de diâmetro comercial, né? Isso em milímetros, de 20 milímetros. Okay? Então, gente, basicamente, na linha de irrigação, as tubulações, normalmente, elas são nessa coloração azul. Okay? Então, existe uma norma BNT que normaliza a coloração de tubulações. Né? Então, tubulações da cor azul são os tubos utilizados para a linha agropecuária, a linha de irrigação. Tá? A tubulação marrom, condução de água limpa, né? Aumenta a água de abastecimento. Tubulação da coloração branca, normalmente é a tubulação utilizada para água de esgoto ou água de reuso. Tá? Pessoal, então quando se fala em diâmetro do nome, para a linha de irrigação a gente vai ter aí uma infinidade de diâmetros, né, comerciais, e esses diâmetros também eles variam em função do fabricante que você escolher. Né? Por exemplo, aqui a gente tem desde o diâmetro de 20 milímetros, né, diâmetro do nome de 25, diâmetro do nome de 32. Aqui algumas empresas, exemplo da MAN, elas têm um diâmetro nominal também de 35, diâmetro nominal aqui 50 milímetros, diâmetro nominal 75 milímetros, diâmetro nominal aqui 100 milímetros, né? Então, vê que agora ele está indo de 25 a 25. Diâmetro nominal de 125, né? Ou que seja, tubulação 125 milímetros, e aqui a gente passa para o diâmetro comercial nominal de 150 milímetros. Né? Normalmente, o mais comum é que a partir de 150 milímetros, as tubulações elas vão aumentando de 50 em 50. Né? Então, o próximo diâmetro nominal aqui, comercial, mais fácil de se encontrar, é o diâmetro nominal de 200, aí passa 250, 300, 350, 400, 500 e aí vai. Né?
diâmetro dos nomes, né? Hoje já se encontra, normalmente, se não me engano, a Duro PVC, eles já estão comercializando um diâmetro nominal de 175, né? Mas ainda não é um diâmetro extremamente comum para tubulações de PVC. Pessoal, cabe destacar que esse diâmetro do nome não obrigatoriamente é o mesmo diâmetro externo da tubulação, ok? Algumas tubulações, exemplo dessa aqui, 50 milímetros. O diâmetro externo dessa tubulação, considerando as paredes do tubo, ele tem 50,5 milímetros, ou seja, ela não é exatamente o mesmo diâmetro do nome, né? E cabe destacar que o diâmetro interno é que é totalmente diferente do diâmetro do nome. Por quê? Aqui você tem as perdas pela parede, pela espessura da parede do tubo. Aí a gente entra numa outra característica que é o PN do tubo. O PN do tubo se chama pressão nominal, né, do tubo, pressão nominal de ruptura desse tubo, né? Então, existe comercialmente tubos que vão desde PN 40, que seria um tubo em que ele resiste, ele é garantido pela fábrica resistir uma pressão nominal de 40 MCA, certo? Então, se você precisa conduzir água numa tubulação com menos de 40 metros de coluna de água de pressão, ou seja, menos de 4 bar, ou que é a mesma coisa de menos de 4 kg força por centímetros quadrados, a gente pode trabalhar com uma tubulação de PN 40. Se eu vou trabalhar com a pressão, por exemplo, de 50, eu vou ter que passar para um tubo de PN 60. Aí a gente vai PN 60, você vai ter PN 80, PN 125, né? E existe em alguns fabricantes linhas especiais, né? Você vai ter PN 150, PN 180, ok? Um tubo, por exemplo, de PN 180, que é um exemplo da linha Agrobiax da Amanco, ela é um tubo que ele tem uma característica da engenharia dele, que a água consegue passar nessa tubulação com a pressão de até 180 MCA, ou seja, 18 kg de pressão. Então é uma tubulação bem especial. Mas os tubos de PVC simples, pessoal, quanto maior o PN do tubo, né, isso quer dizer o quê? Que a gente vai conseguir passar água com maior pressão, a gente vai ter que ter uma parede mais espessa, né? A parede vai ter um maior diâmetro. Então, o que se faz para aumentar o diâmetro da parede? Então, a gente vai consumir mais PVC, porém, a gente diminui o diâmetro interno. Para não termos dificuldade em fazer as conexões, a gente não pode aumentar, a fábrica não pode aumentar o diâmetro externo do tubo, ok? Então, o que se faz quando se aumenta o PN do tubo? Aumenta a espessura da parede, mas a gente vai perder diâmetro interno, ok? Então, vamos imaginar um exemplo aqui desse tubo aqui de PN. Aqui é um tubo de PN 60, né? Diâmetro nominal de 50 e PN 60. Pessoal, quando a gente aumenta o diâmetro, o PN do tubo, por exemplo, se eu passo do PN 60 para o PN 80, basicamente a gente vai aumentar a espessura da parede do tubo, né? E a gente vai perder diâmetro interno, ok? E qual o problema, na verdade, por que a gente tem que levar em consideração quando a gente aumenta o PN, o diâmetro interno? Porque o diâmetro interno, vocês concordam que é realmente onde a água vai passar, né? Então, quanto menor a área que a água vai passar, para passar a mesma vazão, a gente vai ter que aumentar a velocidade, ok? E quanto maior a velocidade com que a água passa no tubo, naturalmente, essa água vai atritar muito mais com as paredes do tubo e com ela própria, e a gente vai ter maiores perdas de carga, ok? Então, ter tubos de PN maior tem algumas vantagens. Por exemplo, eles vão resistir a maior pressão, mas isso a gente precisa ter água passando nessa maior pressão para ser necessário. Quanto maior o PN do tubo, naturalmente a parede é mais espessa, mais grossa, usa mais PVC e o preço do tubo vai ser maior, né? Então, aumentou o PN, muitas vezes a gente vai ter um acréscimo no valor da tubulação muito maior, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado. Quanto maior o diâmetro do tubo, maior vai ser o custo da tubulação. Por exemplo, não é linear o custo de uma tubulação. Vamos imaginar esse tubo aqui de 50 milímetros e esse outro tubo aqui de 100 milímetros, né?
Você imagina, dobrou o preço, dobrou o diâmetro do tubo, se esse aqui custa R$30, esse aqui vai custar R$60, não é assim, né? Então, normalmente, quanto maior o diâmetro do tubo, vai ser muito maior o preço da tubulação. Então, se esse aqui custa R$30, esse aqui vai custar uns 150, mais de R$100, tá? Então, não é simples essa linearização do preço da tubulação, ok? Então, gente, como vocês já tiveram contato, eu estou disponibilizando dentro do sistema a planilha que a gente vai aprender a fazer dimensionamento de tubulações, né? Nessa planilha, todos os cálculos mais complexos que rodeiam o dimensionamento, basicamente ela já está nessa planilha, na tabelinha que eu passei para vocês. Então, basicamente, você quer encontrar o diâmetro da tubulação que você só precisa conhecer a vazão que precisa para ir para o seu sistema. Se a sua vazão é de 8 metros cúbicos por hora, então chega na planilha e encontra a tubulação mais adequada para passar essa vazão, né? Lembrando, a água tem que passar na tubulação com velocidades no máximo igual a 2,4 metros por segundo, né? Velocidades maiores do que essa, o atrito entre a água e a parede do tubo e ela própria, né, e as próprias moléculas de água, vai ser muito alta e a gente vai ter muita perda de carga. E como a gente já discutiu, perda de carga nada mais é do que perda de energia, ou seja, perda de pressão. Então, se você tem uma motobomba aqui, você quer levar água daqui a uma distância de 50, 100, 200 metros. Se você tem alta perda de carga, se a pressão que está saindo na bomba, vamos dar um exemplo, é de 30 MCA, vai chegar lá, se a perda de carga for muito alta, se você tiver uma perda de carga de 20 MCA, você vai chegar a 10, né? Então, às vezes, não atende ao emissor que você está trabalhando, não atende ao sistema que você está querendo planejar. Então, perda de carga é inimiga do irrigante. Por quê? Porque ela é perda de energia. Então, a bomba vai ter que vencer essa perda de pressão. E para a bomba vencer essa perda de pressão, a gente consome energia elétrica. Tá? Então, pessoal, por hoje é só. Na próxima videoaula, a gente vai mostrar as conexões, as peças utilizadas em hidráulica de irrigação.